dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E hoje não teve show, eu não sei exatamente o nome desse episódio aqui. Talvez eu nem poste, mas se você estiver ouvindo, é porque eu postei, é claro, lembrei o André Otávio agora, né? Mas enfim, cara, hoje não foi show, mas hoje teve uma live, e aí não dá pra contar que foi show, porque não foi show. E aí, mano, eu não sei nem o que eu vou falar aqui não, mas eu vou falar Por quê? Porque foi legal, foi uma experiência legal. O que aconteceu, mano? Hoje, vou explicar o que aconteceu. O Ever Beleza é um produtor, aliás, comediante, né? E tá produzindo bastante show aqui no interior, já fiz alguns shows com ele. E a prefeitura, sei lá, alguém da Secretaria de Cultura de Hortolândia chamou ele pra fazer meio que um stand-up ao vivo, sabe? Tipo live. Só que stand-up ao vivo sem plateia é muito esquisito, tá ligado? Então a gente pensa, ele montou um grupo, né? Foi eu, o André Otávio, a Cindy Eloise, a Vivi Toneloto, o Bruno Cunha, o Vertulino e o Mateusão. Então foi 8 pessoas, né? Agora eu já perdi a conta, mas acho que eram 8 pessoas. E o Ever também iria aí, mas o filho dele nasceu, acabou que não deu pra ele colar. E aí, a gente tava num grupo lá, né, tal, e aí chegamos à conclusão de que fazer texto não era a melhor opção, porque não teria plateia. E fica esquisito, né, você fazer texto de stand-up sem plateia. Então a gente falou, mano, vamos jogar um tema e aí a gente vai jogando piada sobre esse tema. Só que eu acho que não ficou muito bom não, viu? Pelo menos, eu acho que pra quem assistiu não foi tão legal. Pra mim foi legal. Eu achei da hora a experiência lá, eu me diverti, dei risada pra caralho e tal. Mas eu acho que pra quem tava assistindo não foi legal, porque ficou meio esquisito, sei lá. O André conseguiu ainda colocar piada mesmo, texto de um jeito como se estivesse contando pra nós, sabe? Eu tentei, mas aí eu achei o gancho. Eu até tinha pensado, como o assunto era relacionamento, eu falei, porra, eu vou fazer os meus textos que eu tenho sobre relacionamento, um aspecto de ser casado, né? Que é um que eu faço um monte de piada disso. Aí eu falei, vou fazer isso. E eu achei a chance, a deixa, né, no meio da conversa, eu falei, é agora. Só que aí eu comecei e a galera não entendeu o que eu tava fazendo. E aí eu mandei uma piada, e aí o pessoal já comentou em cima e aí trocou de assunto. Aí ficou meio, eu acho que tem que ser mais roteirizado, na real. É igual esse podcast aqui. Quando eu faço o roteiro, é melhor do que quando eu vou só falando assim, entendeu? E só funciona sozinho quando você faz isso de ir fazendo fluxo de pensamento, né? Funciona sozinho. E quando, como eu posso dizer, cara? Quando não é a live, imagina a galera assistindo em casa, ao vivo, eu falando aqui o meu fluxo de pensamento aqui, mas o problema maior é com pessoas que não estão entrosadas, porque ainda se eu tô entrosado com a galera, até flui melhor, mas a gente não tem tanto contato assim, a galera que fez. Então eu acho que ficou meio esquisito assim. Tá no YouTube lá, eu não vou colocar, não vou colocar no link na descrição, mas se você procurar aí, cara, eu vou ter que colocar no link da descrição, porque eu não lembro o nome do vídeo. Mas tá lá, também não sei se alguém que ouve esse podcast vai ter curiosidade de ver. Mas foi legal. E no final eu fechei com a música da Cleide, que é uma música que já tá na boca do povo aí, né? Então foi... Aí eu vi depois, agora há pouco, eu vi a parte da música e ficou legal. O áudio... Ficou legal, o áudio, a imagem e tal. Depois eu vou até tentar baixar esse vídeo e cortar a parte da minha música e quem sabe eu posto só essa parte. E aí ficou legal. Mas é isso, cara. Foi uma experiência legal, eu acho. Acho que poderia ter sido melhor se a gente tivesse se organizado melhor. Eu falei falei no grupo, né? Quando a gente tava discutindo, eu falei
a minha sugestão era vários temas, entendeu? Não ficar falando que nem a gente fez, mano. Pegou relacionamento, aí o Bruno falou, não, mas relacionamento você vai ver. A gente vai desenrolar e vai passar que a gente nem viu. Só que não é um podcast, entendeu? Tinha que ter mais piada e tal. E aí, é muito tempo, mano. 1 hora falando de relacionamento, tá ligado? Aí ficou meio maçante, assim. Eu acho que... não sei também, não dá pra saber, mas... Se fosse vários temas, eu acho que teria sido melhor, sabe? Então, vários temas, e aí, tipo, imagina, vários temas e as pessoas escrevessem piadas mesmo daqueles temas. Eu acho que teria sido mais dinâmico, assim. Mas, enfim, é bom pra aprender também para as próximas, fazer um negócio um pouco mais organizado, se é que vai ter próximo, né? Mas é isso, o show não foi bem show, né? O que eu vou colocar? A live, eu vou colocar live 1. Não foi a primeira live que eu fiz. Eu já fiz, na verdade, live... Não, acho que eu já fiz... Não foi ao vivo, foi ao vivo? Não sei, eu já gravei com o Nando uma vez, mesmo padrão. Só que o do Nando, eu acho que foi melhor, porque o do Nando foi isso, tinha vários temas e a gente ia tirando, entendeu? E aí a gente é muito mais entrosado, que foi... No do Nando foi eu, o Nando, o Thiago, o Daniel e o André. E aí a gente já tem muito mais intimidade, entendeu? Então, se a gente falar que a gente chegou lá cedo, jogou bola, tinha cerveja, então eu já tava bem chapado quando eu fui fazer. Então rolou melhor. Agora lá eu tava careta, porque depois eu ia dirigir, também não tinha cerveja mesmo que eu quisesse. Mas não é bebida que foi o problema. Eu acho que foi um pouco falta de entrosamento e também tentar fazer 1 hora só num tema. Eu acho que esse foi o erro, mas mesmo assim acho que foi legal, acho que valeu a pena. Beleza? Então eu vou colocar, então o nome desse episódio vai ser Live 1. Porque eu acho que foi o primeiro episódio que eu gravei falando de live. Eu já fiz 2 vezes pra empresa. Uma vez foi muito esquisito, que eu fiz texto de stand-up mesmo, 15 minutos, sem plateia e sem nada, assim. Eu fiquei numa sala com o celular virado, eu não tava nem vendo, tipo, não tinha nem reação remota, tá ligado? Eu fiquei só olhando pra câmera do celular e fazendo como se estivesse ensaiando em casa, foi muito esquisito. Aí teve um outro que eu fiz também corporativo, que eu fiz de casa, esse ficou legal. Esse outro que eu falei agora, eu fui pra um estúdio gravar, ficou meio esquisito. O outro que eu fiz de casa foi legal, foi tipo um happy hour, aí é como se eu estivesse trocando ideia. E aí é isso que eu pensei que seria legal a gente ter feito lá, mas aí acabou que teve votação e tudo e não aconteceu. Mas eu acho que desse jeito rolou legal. É um jeito de fazer stand-up, mas imagina, foi assim, ó, o que deu certo. Eu combinei com o host, que era o Diogo Pedroso, e aí ele foi meio que costurando os assuntos, sabe? Eu falei pra ele, você fala, sei lá, de viagem, por exemplo. Ele, não sei o que, e você, Diogão, já viajou pra muito lugar, né? Aí eu falei, mano, nem sabe, não sei. E aí eu fiz o texto, mas como se eu estivesse contando pra ele, entendeu? E aí as pessoas, que seria a audiência, estavam ouvindo e estavam se divertindo. Eles estavam com o microfone fechado, mas estavam com a câmera aberta, então eu via a risada da galera. Eu não ouvia, mas eu via pra não atrapalhar, não dava pra deixar todo mundo aberto, né? Mas eu conseguia ver que as pessoas iam rindo, mas eu ia falando como se estivesse falando pro Diogo, entendeu? Porque aí ficava um pouco mais dinâmico mesmo, né? Ficava um pouco mais natural. Eu contava as minhas piadas, que eu conto no palco, falando pro Diogo. Eu faço isso no palco de vez em quando. Eu pego um cara da plateia e falo, ô gordão, você não tá ligado, mano, não sei o que, bababá. E aí eu falo as piadas pra esse cara, entendeu? E o resto da plateia estão participando também, entendeu? Acho que deu pra entender. E a minha sugestão era fazer isso, mas acabou que não acataram a minha sugestão, quiseram fazer de outro jeito. Eu não tô falando que também teria dado certo. É que esse jeito eu já testei e até que funcionou. Mas também não dá pra saber lá na hora como é que ia ser, né? Mas é isso. Então essa foi a resenha aí sobre a minha live número 3, né? Não, já foi 3. Essa é a 4. Essa é a live 4, mas como foi o primeiro episódio, eu vou chamar de live 1. Beleza? Então foi isso aí. E agora, o que mais que eu queria falar hoje aqui? Primeiro eu queria falar que eu vou testar essa piada no palco. Ninguém me ouve aqui, então eu posso contar aqui. Eu vou testar terça-feira isso. Que eu vou só botar pra fora aqui eu nunca falei em voz alta. Mas eu tava reparando
que não sei se você também mora em periferia, mas eu moro em Cajamar. Eu moro num bairro de Cajamar que é um bairro, não sei se dá pra chamar de nobre, mas dentro de Cajamar é o melhor bairro que tem, assim. Fora os condomínios fechados fodão. Tem um Scorpio aqui, que é onde mora o prefeito, que é fodão, assim. Mas o meu bairro aberto, eu acho que é o mais legalzinho, assim. Tem umas puta casona lá, tem umas casas de mais de 1 milhão lá. E aí eu moro num bairro legal e tal. Mas mesmo assim é Cajamar, né, mano? É periferia, não é Alphaville. E eu tava reparando, e eu acho que em toda a periferia é assim, porque em Morato também eu já tô vendo mais, entendeu? O Thiago também reparou isso. Então eu acho que, não sei se todo mundo reparou, mas tá acontecendo na periferia um movimento de ter muita BMW. Tem muita BMW na periferia. E eu vou de casa até Anhanguera, mano, deve dar, sei lá, 6 km. Eu sempre vejo pelo menos umas 5 BMW. E, porra, o BMW é um carro de rico. Era, pelo menos, né? E aí o que eu pensei, né? E o dono do bar que eu vou fazer terça tem um BMW também. E ele tinha um Palio antes, entendeu? O que eu tô querendo dizer, o cara tinha um Palio e trocou por um BMW. Em algum momento, teve aí em algum lugar uma inscrição aí pro Bolsa BMW e eu perdi. Porque eu continuo com meu Honda Fit. Mas tem muito pobre de BMW. E aí, o que eu vou falar é que eu tava pensando sobre isso, e o que eu consegui achar de uma observação que eu fiz sobre esse tema é que é um péssimo momento pra você ser uma mulher interesseira. Entendeu? Porque antes era fácil, a menina ficava no bar, aí o cara que chegasse de BMW, ela falava, pronto, é esse. E aí ela poderia ficar com esse cara aí e tentar tirar a sorte grande ali. Também é bem machista, né? Mas eu preciso deixar claro, né? Que também existe cara interesseiro. Tô falando que todas as minas é assim, mas tem mina que é assim, igual tem cara que é assim também. Mas hoje em dia tá difícil, porque a mina vê o cara chegando de BMW no bar. Aí fala, pô, esse cara deve ser empresário. Aí vai lá, dá pro cara, aí vai ver o maluco é operador de empilhadeira, tá ligado? E eu acho que tá difícil. Eu não sei como eu vou colocar isso ainda em piada, mas realmente hoje em dia tá difícil pra você saber. Porque os caras também, as roupas... esse mesmo operador de empilhadeira do BMW, ele anda com roupa de grife. Tá ligado? Se bem que rico mesmo, eu não sei se anda com roupa de grife. Porque eu não sei, na verdade eu nunca nem vi rico. Mas eu acho que rico, quando eu vou lá no Iguatemi, que eu não vou fazer compra, eu vou lá porque eu sou funcionário, né, de uma loja que tem lá no Iguatemi. E aí quando eu vou lá fazer alguma coisa, eu vejo os ricos lá, e os ricos, deve ser de grife as roupas dele, mas não tem nada falando, entendeu? O cara com a camiseta toda branca, aí vai ver da Dior a camiseta, mas ele não faz propaganda da Dior. Ele deve comprar da Dior porque na loja que ele vai só tem isso. Aí ele não quer nem saber qual é a marca. Ele pega lá uma camiseta branca, uma camisa branca, por exemplo. Mas o pobre não, ele pega e coloca... Mano, o Dior é maior do que a camiseta. Nem cabe assim, ó. Nunca nem vi também alguém com a camiseta da Dior. Mas eu sei que Dior é grife. Grife de... É grife, né? Falar nisso, eu lembrei agora, Yves Saint Laurent. Que eu vi, esse dia eu fui no shopping e eu vi lá a loja Yves Saint Laurent. E eu nunca tinha reparado que era isso que o Mano Brown falava. Tem uma música que ele fala, como que é? Qual que é a música que ele fala? Yves Saint Laurent? Porra, eu acho que é aquela: quem é você que faz o que quer e se esconde igual mulher por trás da caneta? Vai, Zé Buceta, sai da sombra, cai então tomba, seu mundo é o chão. Quem tem cu tem medo e treme, mostra a cara, Mr. M. E vem pra ver como é bom poder chegar pá, porta duplas, entrar sem pagar simpatias, promessas vazias. Caô, caô, nem vem, sofredor aqui tem... Caralho, não vai chegar na parte... não vou lembrar. Se pá, nem é essa música. Mas enfim, ele fala Yves Saint Laurent. E eu não entendia que era isso que ele falava. Eu sempre cantava errado, achando que ele tava cantando outra coisa. E aí eu vi no shopping e eu li. Aí eu falei, caralho, é isso que ele tá falando. E aí nem sei porque eu falei disso. Do nada. Do nada, né? Não faz nem sentido. Não tem nenhuma relação com o resto do episódio. E aí eu me perdi cantando aqui uma música do Racionais, do álbum Mil Trutas, Mil Tretas. Mas é isso, né? Tô passando aqui já em Jordanese agora, que
que mais que eu vou falar aqui? Tô passando em frente o CD. Acho que amanhã vai ser um dia... lembrei, caralho. Como é que eu ia falar disso? Mas eu lembrei e eu vou continuar com minha linha de raciocínio. E aí eu vou chegar aonde eu quero chegar. Hoje foi um dia muito parecido com outro dia que eu gravei o episódio. Se amanhã eu fosse trabalhar no meu trabalho no escritório, que eu tô trabalhando de casa, então é um pouco menor esse problema. Mas da última vez eu tive um final de semana bem legal com a comédia, e aí na segunda eu tive que voltar. O Daniel Reis até falou que isso aí tem um nome, tipo, a psicologia tem um nome disso, tipo complexo de Édipo, alguma coisa assim, com um cara da mitologia, tipo, ele deslumbrou um mundo perfeito e depois voltou pro nosso mundo, ou algo do tipo. E eu tive uma amostra do que é ser comediante, embora dadas as devidas proporções, né? Eu tive um final de semana muito legal. Eu sexta abri um show para 500 pessoas, 2 sessões para 500 pessoas, né? Do Diogo Almeida, já falei aqui. Daí no sábado, no sábado eu não fiz nada, e hoje, domingo, eu gravei um bagulho e tipo, não foi um programa de TV, vamos dizer assim, mas mano, foi um estúdio, porra, uma puta estrutura tinha lá. Tinha várias câmeras, tinha luz, tinha aquelas estruturas tipo de viga, que é de alumínio, sabe? Tem show mesmo, tá ligado? Uma puta de uma estrutura. Tinha água de graça pra nós, tinha refrigerante se eu quisesse. Eu tô meio de regime, aí eu não tomei refrigerante, tomei água, mas tinha água, tinha refrigerante se eu quisesse. E depois nós saímos de lá, e aí essa parte que eu queria contar. Fizemos show, aí depois saímos de lá, fomos pro Teatro do Iguatemi, Campinas, que é um shopping que tem em Campinas, né? E era show do Fábio Rabin. E aí, puta que pariu, hein? Olha, eu queria falar não, mas, mano, eu assisti 2 solos ao vivo esse final de semana. Eu assisti sexta do Diogo Almeida, porque eu abri, aí a segunda sessão eu sentei na primeira fileira e fiquei assistindo. Eu podia ter assistido lá de cima, mas eu queria ver de frente, que eu acho mais da hora, assim, né? Se tiver oportunidade, eu prefiro descer e ver da plateia. E aí eu desci e assisti na primeira fila, assim, ó, o Diogo Almeida, depois subi pela escadinha do palco mesmo, assim, pra passar as redes sociais lá e tal. E aí hoje a gente saiu da live, que era em Hortolândia, o Gilbert foi com nós, e aí o Gilbert ia abrir pro Fábio Rabin lá no shopping Iguatemi, no teatro. E aí nós saiu da live e foi direto pro Iguatemi e assistiu o Rabin da coxia, tá ligado? Do lado do palco, assim. O Fábio Rabin, tá ligado? Mano, outra vez eu falar aquele bagulho que eu acho que eu nem terminei meu raciocínio, que eu tenho essa mania. Mas o André fala isso, né? Que às vezes a gente nem percebe, as coisas vão acontecendo e a gente fica esperando uma grande coisa pra você perceber que as coisas estão mudando. Mais ou menos isso, sabe? Tipo, a gente acaba não comemorando as pequenas coisas. Mano, e é uma puta bagulho da hora. Mano, é como se eu tivesse... deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia. Imagina um moleque que cresceu vendo o Neymar. O Neymar não, que o Neymar é novo. O Cristiano Ronaldo é mais velho, eu acho, né? Imagina um maluco lá ou daqui do Brasil mesmo, ou um de Portugal. Puta, não lembro de nenhum jogador mais maduro do Brasil que é ídolo assim. Mas imagina o Neymar, um moleque que... O Neymar agora tem, acho que, sei lá, 28, por aí. Então, mas ele começou com 16, sei lá, ele começou a estourar no Santos, era menor de idade ainda, então já tem uns 10 anos. Então imagina um moleque que queria ser jogador de futebol e via o Neymar lá no começo, e aí ele tá começando a jogar, tá na categoria de base, ainda não é profissional, mas ele tá correndo atrás ali, né, e já tá no meio ali, né, mais ou menos, e aí esse cara, ele vai assistir um jogo e ele tá no banco de reserva. Ele assiste um jogo do PSG no banco de reserva, e vê o Neymar ali, ó. E aí muita gente vai falar que, mano, mas olha só, o cara... E é isso, porque, o Fábio Rabin é um dos primeiros, mano. Ele tem 15, 20 anos de carreira, eu acho. É um dos primeiros. Ele começou junto com o Diogo Portugal lá, e o Rafinha Bastos, era o Fábio Rabin, mano, um dos primeiros. Puta, eu sou muito fã do maluco, tá ligado? Acho que tem no meu Instagram, tem foto que eu tirei com ele, acho, no dia que inaugurou o Clube do Minhoca.
eu tava subindo a escada, eu trombei com ele, aí eu pedi pra tirar uma foto, porque, mano, era muito surreal. Hoje já não é tanto assim, né? A distância. Tipo, quando eu não fico... Não vou ficar tietando, cara. Agora eu sou um moleque da categoria de base. Não vai ficar tietando Neymar. Que é chato, né? Mas mesmo assim, mano, eu tava ali, ó. Tava no... Eu não fiz show, mas eu tava sei lá, a 5 metros do cara. Tipo, num lugar que não pode entrar ali. Entendeu? As pessoas, né? As pessoas normais, né? Mas, tipo, o público paga e tem que ficar no lugar do público. Eu não, eu tava vendo... Mano, olha, vou falar pra você, hein? Tendo uma aula. O Chapéu até falou no solo dele que quando um comediante mais jovem, né, assiste o outro, ele fala que tá tendo uma aula. E foi isso mesmo, mano. Caralho, que show foda tal do Fábio Rabin. Inclusive o solo que tem dele no YouTube é um dos meus preferidos. Eu curto pra caralho aquele show. Eu acho muito foda no final que ele conta as histórias e no final ele coloca uma apresentação de slide mostrando, tipo, ele fala que a filha dele cortou o cabelo, aí ele põe a foto da filha dele com o cabelo cortado, aí ele fala uns bagulho da Disney que aconteceu, aí ele põe a foto. Eu achei isso muito da hora, assim, depois no final. E, mano, e é muito foda. E aí, mano, caralho, um maluco tem uma... Mano, também não é... Quando eu falo, eu ia falar assim, também com 20 anos, mas não, o cara... Se o cara não fosse bom, ele não teria 20 anos de carreira, entendeu? Mas dá pra ver o como ele é seguro. Cara, mano, é surreal. O bagulho é muito foda. Engraçado demais. Nossa, mano, teve uma piada lá que eu até segurei a boca assim, porque eu achei que eu podia atrapalhar ele, a concentração dele assim, vindo uma risada de trás dele, não tá esperando, né? Porque ele fez uma piada lá, malandro, que eu rolei, eu tava sentado num tablado assim, no bagulho do teatro, assim. Tipo, na estrutura do teatro, assim, que é de carpete. Eu rolei no bagulho assim, porque, mano, que show engraçado e que show foda, assim, de ver. Mano, os bagulho que eu ainda fico muito nervoso, né? Eu também tô começando, mas eu tenho que procurar não ficar, né? Mas aí você vê, mano, caralho, é uma aula mesmo. E muito foda. E é isso, o que eu tava querendo dizer lá do Complexo de Édipo, que eu acho que nem é esse o nome, depois o Daniel me corrige, é que segunda-feira, que é amanhã, eu provavelmente teria essa sensação se eu tivesse indo trabalhar. Eu ia tá indo de carro e acordar cedo e ir. Agora eu não vou ter tanto porque eu já acordo faltando 10 minutos para começar a trabalhar, então só tenho tempo de escovar o dente e aí eu sento no notebook e já começo a trabalhar. Então eu não tenho tempo de pensar muito. E inclusive amanhã eu tô fudido, que tá, mano, um puta trampo complicado de fazer, vou ter que fazer amanhã. E amanhã, ainda bem que eu só tenho show terça, não é segunda, porque amanhã provavelmente eu vou ficar até tarde. E aí eu ficaria, mesmo em casa, amanhã eu acho que eu vou me sentir mal, porque eu tive um final de semana com a comédia tão da hora, que aí voltar é como se tivesse visto o mundo perfeito, e aí ter que voltar pro mundo embaçado. E é isso que eu acho que eu vou sentir, porque foi um final de semana muito da hora, viu? E é isso. E agora eu tô chegando em casa, mas eu queria ir falando até chegar em casa de novo, né? Igual aquele dia. E aí, o que mais que eu tenho aqui de premissa? Vamos ver. Eu anotei. O que eu anotei? Ah, cara, depois... É muito foda isso também, mano. Eu fiquei pensando ontem... eu tava decepcionado comigo mesmo, porque eu fui mal. Fui mal assim, né? É foda, eu achei que eu fui mal, mas umas 3 pessoas que me seguiram no Instagram vieram falar depois, mandar direct. Professor que tava lá no show do Diogo Almeida, né? Diogo Portugal não, Diogo Almeida. Veio falar assim, pô, foi muito bom, tal, muito legal saber que tem aqui e tal, não sei o que, e você foi muito bem. E pra mim foi ruim, sabe? Pra mim, eu fiquei com a sensação, a segunda sessão então, pra mim foi ruim, assim, sabe? E aí as pessoas que tava lá falou que não, que foi legal. É claro que não tem nem como comparar com o artista da noite. O Diogo Almeida tem 12 anos de carreira, o Rabin tem... Se bem que o Rabin eu não fiz, né? Mas, enfim, o que eu tava falando? Ah, lembrei. Aí depois eu fiquei me martirizando, né?
falando, caralho, eu devia... Porque, mano, foi no dia do professor, olha só que vacilo, vê se eu não sou vacilão. Foi no dia do professor, o show do Diogo Almeida. O Diogo Almeida é muito nichado pra professor. O nome do show dele é Vida de Professor 2, porque o primeiro já era Vida de Professor, acho que ele postou. Então, mano, no dia dos professores, eu sabia que ia estar cheio de professor, só que eu não sabia que eu ia fazer, né? Então tem esse ponto. Eu não sabia que eu ia fazer, então... Mas, mesmo não sabendo que eu ia fazer, eu podia ter me preparado melhor pra fazer esse show. E aí eu vou te explicar por quê. A minha irmã mais velha, ela é professora concursada da prefeitura há 20 anos. Ela já era professora quando eu tinha 5 anos. Ela tinha 15, ela nem tinha se formado ainda, mas ela já estava no magistério, na época tinha isso. Mano, eu convivi com uma professora dos 5 anos até quando ela casou, que eu acho que eu tinha uns 15, será, quando ela casou? 16, não sei. Mas eu tinha uma professora em casa. E, mano, dá pra fazer muita piada com isso, porque tem realmente muita situação. Eu aprendi a ler e escrever com 5 anos. Porque a minha irmã, que brincava comigo de escolinha, ela fazia psicopedagogia, entendeu? Então ela me ensinou, eu não brincava de escola. A minha brincadeira de escola era a escola, entendeu? É como se o filho do Schumacher brincasse... Não, o Schumacher não. O filho do Ayrton Senna brincasse de carrinho numa Fórmula 1 de verdade. Então, dá pra ter tirado piada disso, entendeu? Minha irmã, outra coisa, eu quase fui professor. E eu não falei nada disso lá. Eu podia ter falado também, eu podia ter falado que eu quase fui professor, porque eu cheguei, isso é real mesmo. Depois que eu já era formado em logística, eu tava num trampo que eu não tava curtindo tanto. Isso acho que foi em 2012, por aí. Eu trabalhava, eu acho que tava, não sei se era na Melhoramentos ou na transportadora, mas era uma empresa que eu não tava contente lá, e aí eu tava querendo sair e tal. E aí, eu falei assim, eu vou ser professor, mano. Eu vou fazer matemática e vou ser professor, porque professor tem 2 férias no ano. E aí eu me inscrevi, eu me matriculei na faculdade pública de novo, né, que eu sou muito pão duro, e eu não gosto de pagar. Então eu me formei, eu estudei em 2 faculdades públicas, terminei uma das 2 só, mas eu estudei em 2, né, na FATEC de São Paulo e na FATEC Jundiaí. E aí eu passei para fazer a distância no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que era federal, então também não ia pagar de novo, então era de graça. E eu desisti, né? Eu cheguei a me matricular, fui lá, tinha um polo presencial que era no céu do Jardim Paulistano, lá na Zona Norte. Aí eu cheguei lá uma vez e tal, e aí eu falei, mano, quer saber? Acho que não vira não, eu vou sair fora, eu não quero mais, quero estudar, não quero fazer outra faculdade. Porra, eu pensei bem, e aí eu podia também ter feito piada com isso. Podia ter falado que minha irmã, sabe, sei lá, podia ter criado alguma coisa com isso, que agora eu não fiz piada aqui também, né, pra não estragar o pensamento que eu tive sem estar pronto ainda, eu falar e depois eu ficar com vergonha do que eu falei, né, porque eu posso fazer isso ainda. Mas, puta vacilo, mano, mesmo não sabendo, eu devia ter me preparado e escrito essas coisas, porque aí se acontecesse eu fazia. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever. Então é até um exercício de criatividade, eu posso testar nos shows normais. E eu consegui não, né? O Diogo Almeida, tal, troquei uma ideia com ele, com o Ítalo e tudo. E eles falaram, pô, sempre que o Diogo vir, manda mensagem que quando fizer show pra cá, você abre. E aí da próxima vez eu não posso me perder de novo, entendeu? E eu tenho que usar isso, mano. E aí eu acho que lá é onde vai entrar melhor, se eu fizer piada com essas coisas. Só que eu não fiz. E aí depois, é igual quando você discute com alguém e depois que acaba a briga você tem os melhores argumentos. Então eu pensei vários bagulho que teria entrado muito, mas que eu comi bola e não fiz. Mas eu acho que vai dar pra fazer de novo outro dia. Mas então é isso, eu acabei de chegar em casa, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você não sabe, mas você tá salvando a minha vida, porque eu poderia dormir. Se bem que agora são 9 da noite, né? Acho que hoje não
Hoje não se aplica isso. Geralmente quando eu volto de madrugada o risco é maior. Mas mesmo assim, você veio me acompanhando aí o caminho inteiro, eu só tenho a agradecer. Principalmente por você estar ouvindo, né? É muita coragem. Eu não ouviria, nem fudendo. Mas é isso. Valeu, até a próxima e tchau.